Olá, e aí, Gel, beleza? Tá me ouvindo bem? Olá, vamos hoje falar de processos estruturais. O nosso amigo e colega Matheus Galdino, que é referência no assunto, publicou um livro pela editora Juspodium esse ano. Vai lançar aqui em primeira mão para que vocês possam adquirir em breve, pegar o autógrafo na mão dele lá na Procuradoria. Pena que a gente não, essa pandemia não permite que a gente faça um lançamento à altura, com coquetel, farra, tudo que você tem direito. Matheus Galdino é procurador do município aqui de Salvador, mestre pela UFBA e autor do livro Processos Estruturais, Identificação, Funcionamento e Finalidade, publicado pela Juspodium esse ano, em 2020. Um tema palpitante, em especial nesse momento de pandemia que a gente vive, que trata de uma forma, pode até me corrigir se eu estiver errado, de ativismo judicial, mas de uma organização entre os três poderes e a sociedade para a tentativa de resolução de problemas ligados a direitos fundamentais. Matheus é estudioso do tema, eu fui aluno de Fred numa matéria do doutorado como aluno especial e ele fala muito do seu nome quando trata desse tema. Rafael Oliveira também tem artigo publicado sobre o tema, colega nosso, mas eu acredito que é um dos primeiros livros que trate especificamente de processos estruturais. Matheus, seja bem-vindo. É um prazer tê-los aqui no APMS Convida. Fique à vontade. A palavra é sua. Boa noite a todos. Eu realmente fiquei muito grato pelo convite. Admiro bastante o trabalho de Hassan e de toda a associação vem desenvolvendo à frente da APMS. De modo especial, também prezando pelo conhecimento, né? Essas lives nos últimos dias têm permitido que a gente realmente consiga compreender o momento que estamos vivendo, temas palpitantes, temas necessários. E realmente fiquei muito feliz de ser convidado para esse tema, que foi um tema que eu me apaixonei assim que fui exposto a ele e dei minha contribuição. Realmente, eu agradeço o espaço de divulgar essa contribuição. Eu acho que ganha eu que estou divulgando, ganha quem está compreendendo um pouquinho desse tema, que é um tema ainda em construção. Ganha o direito brasileiro, o processo civil brasileiro, o processo brasileiro de federal. Realmente é um tema no momento. Se a gente olhar nesse ano de 2020, STJ e STF começaram bastante a tratar do tema, né? STJ de forma expressa. Então, assim, é oportuno o tema, realmente, como Hassan falou, eu agradeço pelas palavras. Não sei se o tema tem sido realmente, minhas ideias têm sido aceitas. O professor Fred G, que foi meu orientador, me orientou, foi uma ótima orientação. Permitiu que eu trilhasse caminhos que talvez não seriam de se permitir para quem é mestrando ainda, de modo a eu conseguir hoje ter uma compreensão epistemológica, compreensão conceitual, do que eu digo aí na capa do livro, né? Da identificação, do funcionamento e da finalidade do processo estrutural. As ideias, é interessante dizer isso, no prefácio da obra, ele chega a dizer que alterou o modo dele ver o pensamento. Né? Ele, Alexandria, nosso colega de procuradoria, né? E Elizabeth assinam juntos um artigo em que eles revisitam a proposta deles, e eu sou citado, se não me engano, umas 10 ou um pouco mais de 10 vezes. Né? Então, realmente, eu fico muito feliz de ter conseguido trilhar caminhos, e já está sendo uma pessoa que pode ser indicada, sugerida como alguém que trata bem de um modo diferente, de um modo atual, de um modo relevante. Esse mesmo artigo depois tornou-se 2 capítulos da obra de Fred,
junto com Alexandria e Hermes Zanetti. Está no volume 2 e está no volume 4. Interessante, eu acho que é o único capítulo que está praticamente dentro, em 2 volumes dessa obra, que é um curso, eu acho que é um dos cursos que mais vendem hoje no país, um curso muito coerente, a doutrina de Frege é muito sólida, e eu fico feliz hoje de estar sendo citado nela. Né? Ô, Matheus, Fico feliz também. antes de você continuar, eu acho que talvez seja melhor você botar o fone, que tá dando microfonia aí. Você tá falando, tá dando uma microfonia. Tá dando eco. Aí talvez seja melhor você colocar o fone para evitar essa distorção do áudio. Veja se melhorou. Melhorou? Ótimo. Melhorou muito. Pronto. Enfim, realmente é muita alegria minha de estar aqui nessa noite, nesse fim de tarde, nessa noite, para poder expor esse tema, que realmente é um tema que foi muito caro para mim. Depois que eu fui apresentado a ele, como eu disse, ele me fez ver de forma diferente o processo brasileiro, né? Na verdade, o processo de modo geral. O processo no mundo todo trata desse tema, é um processo, é um tipo de processo que eu posso dizer já tem exemplos em diversos países, mas de modo especial no Brasil hoje a gente precisa muito. É um tipo de processo que pode ajudar muito que a gente cresça enquanto nação, e realmente, tanto no momento de pandemia, quanto no momento democrático que a gente vive, um tipo de processo que pode ser bastante útil, né? E aí eu começaria um pouquinho dizendo, já que você introduziu o tema nesse caminho, eu acho que é um caminho interessante de partir. A própria compreensão do processo estrutural, ela tem vários caminhos, vários vieses, se a gente pode dizer assim, várias concepções, e uma das concepções, ela está muito ligada realmente aos direitos fundamentais, ao processo constitucional, a concretizar valores constitucionais. A concepção de Owen Fis é uma concepção, uma das primeiras pessoas que tratou do tema, realmente ela parte daí. E, de algum modo, quando eu peguei o tema, eu tentei abstrair tudo o que poderia me fechar. Eu tentei realmente dar um passo atrás e estudar. Não, antes de pensar no que de concordar com alguém, eu vou estudar o tema, debruçar o tema. E aí cheguei à conclusão que pode não ser bem por aí. A concepção mais ontológica de processo estrutural, ela pode ser mais genérica, abranger processos de direito privado. Vou citar um exemplo. Semana passada, o MPF entrou com ação contra a Vale, pedindo, inclusive, medidas de colocar um administrador para poder ajudar a evitar que a Vale continue não cumprindo com a proteção que deve dar, a segurança que deve dar às pessoas com suas barragens. Então você vê um processo que tem algum interesse público, claro, obviamente, mas em cima de uma empresa. Tem um caso também interessantíssimo nos Estados Unidos envolvendo o Walmart. E temos um caso que eu acho que é o caso, para mim, mais célebre, que é o caso que mais me fez aprender com o processo estrutural. Vi que entrou aí também um professor meu da graduação, primeiro chefe do escritório, professor Otávio Carmo, e ele vai ser muito caro ele ouvir falar desse tema. A recuperação judicial, que eu aprendi com ele, é um processo estrutural. E para mim a recuperação judicial é um processo estrutural por excelência e talvez o mais bem regrado no momento. De modo que até processos que hoje a gente vê muito que são nitidamente estruturais para políticas públicas poderia beber um pouco na recuperação judicial. Inclusive tem até um artigo meu que vai ser publicado acho que próximo mês, no máximo, aí na coletânea mais, eu diria assim, badalada de processo estrutural do momento, uma coletânea coordenada, organizada por Marco Jobim e Sérgio Arenhart, que eu utilizo a recuperação judicial para modificar o regime de competência de um processo estrutural envolvendo as políticas públicas. Enfim, é uma introdução para dizer que o processo estrutural ele pode ir mais, ele pode interessar mais pessoas. Eu, por exemplo, na minha dissertação, agora na versão comercial da dissertação, eu sustento que existem processos estruturais individuais. E um dos exemplos que eu cito envolve o ECA. Para minha surpresa,
em junho, a ministra Nancy Andrighi, julgando um caso envolvendo o ECA, anulou todo o processo por entender que aquilo era um processo estrutural. Então, é interessante ver isso. Hoje, quem não conhece o que é um processo estrutural precisa conhecer, porque para operar no Brasil hoje, esse é um conceito que passou a ser um conceito do momento. E aí, como é que eu poderia... Eu sei que tem pessoas que não têm formação em direito, eu vejo algumas pessoas que não têm formação em direito que estão assistindo também, até para poder manter essas pessoas na live, eu vou falar um pouquinho, primeiro uma visão de leigo, de quem não tem formação em direito, dizer melhor assim. Processo estrutural, ele não é apenas um processo judicial, não é apenas um processo que corre na justiça, que é um processo estrutural. O processo estrutural é uma noção mais de teoria do processo. E não só de processo, mesmo processo jurídico, mesmo de processo não jurídico, processo enquanto fato. Processo é uma espécie de fato. É um dos filósofos que eu me basei, Von White, um filósofo finlandês, muito citado no Círculo de Bielefeld, citado por Ávila, McCormick, Peck-Zenick, Alexi. A definição dele de processo, que processo é um fato. Processo enquanto fato. Eu poderia dizer que processos, mesmo não judiciais, podem ser processos estruturais. Processos administrativos, a maioria dos processos administrativos são processos estruturais. Como que a gente vai compreender isso? Primeiro exemplo para os leigos. Não sei se vocês já tiveram a alegria de assistir um filme, é um filme já até antigo, talvez já tenha uma década. Conta uma história real de um brasileiro chamado Roberto. O nome do filme é O Contador de Histórias. A história de Roberto é de um menino que, no início de sua adolescência, já tinha fugido 132 vezes da FEBEM. Era realmente uma pessoa, vou dizer, o ser dele era um ser de praticar atos infracionais. Ele praticava pequenos furtos, né, atos infracionais de modo geral, que esse crimes seriam assim capitulados, né? E outros ilícitos, né, diversos. Roberto era taxado nominalmente na sua ficha na FEBEM de irrecuperável. Até que aparece uma jornalista, pedagoga francesa, e que não consegue compreender como uma criança de 12 anos é irrecuperável. Ela adota essa criança, mesmo sabendo dos riscos, passa por perrengues, mas acaba levando essa criança para a França. E Roberto é hoje palestrante, autor de livros. Ele atua na sociedade salvando outros jovens, já adotou 13 jovens e adolescentes, e muda a sociedade. Processo estrutural foi o que aconteceu na vida de Roberto. Então eu começo dizendo assim, processo estrutural é aquele que leva você de sair de um ponto A, de um estado de um ponto A, para chegar no estado no ponto B. Vou dar outro exemplo, agora um exemplo da administração. Quem é de administração vai lembrar muito desse exemplo, é um caso muito badalado da administração. O caso da Havaianas. As Havaianas teve um momento de auge desde o início de sua história, mas que começou a decair. Sobretudo, eu acho que quando começou a haver importação de produtos chineses, as Havaianas estavam chegando à beira da falência. Havaianas, elas eram um chinelo, já para a expressão chinelo é interessante, branco com tiras azuis, que ficavam na bodega com todo respeito, geralmente num pequeno ponto comercial, no canto inferior esquerdo, esquecido, numa caixa, com várias Havaianas que a pessoa pegava uma, ia lá para o balcão e pagava a quantias módicas. A Havaiana, ela se reposicionou no mercado de modo que existe Havaianas nos principais shoppings do mundo. Você vai em Paris, você vai na Itália, você vai em Milão, você tem lá, você tem Havaianas nos pés de top models, tem Havaianas com diamantes em suas correias. A Havaiana saiu de um ponto A, de um estado A, para um estado B, durante um tempo. Sair do A até chegar ao B levou um tempo. E isso precisou de um processo estrutural
não judicial. Não judicial. Então, nessa acepção, eu poderia dizer que o processo estrutural é isso, é um processo que vejam a relevância do que é um processo estrutural. Talvez a gente esteja, nesse momento, precisando passar por um processo estrutural. Certamente, a pandemia nos leva a processos estruturais diversos. Vou citar agora, em respeito aos técnicos e, sobretudo, em respeito aos advogados públicos, alguns casos que estão na ordem do dia e que são processos estruturais e que a gente precisa vê-los assim. Um grande exemplo é hoje a DPF 347, que é a que trata das prisões no Brasil. A DPF 347 quer fazer justamente o que aconteceu com o Roberto, o que aconteceu com a Havaianas. Quer sair desse estado A que nós vivemos, que é um estado de coisas inconstitucional, onde todos os presos vivem, todos ou a grande maioria, em situações degradantes. A Constituição não é respeitada. Eu tenho penas que não respeitam a Constituição. A segregação, você colocar pessoas encarceradas nas situações que se encontram hoje, sujeitas a todo tipo de sofrimento, não são penas compatíveis com o regime jurídico constitucional brasileiro. A DPF 347, se você olhar os pedidos dela, quando eu que estudo o processo estrutural, quando eu li os pedidos da DPF 347, eu quase me emocionei. A DPF 347 é um processo estrutural carimbado. E ela pede essa transformação, ela quer, enquanto não sair desse estado, até esse estado de coisas onde se possa ter um regime prisional que respeite, entre outros, porque não são só os presos, também os profissionais que ali trabalham, o próprio brasileiro de modo geral, porque um dos grandes problemas do nosso sistema prisional é que ele motiva a reincidência. É uma das razões, uma das causas, talvez, do sistema não caber tanta gente. E em comparação com alguns países europeus, eu assisti uma matéria no Fantástico alguns meses atrás, que estava fechando, não sei se vocês acompanharam, estavam fechando presídios, transformando em hotéis. Por quê? Porque lá a reincidência é 10%, aqui é 90%. Reincidência significa que eu posso ser mais propenso a ter alguém cometendo um crime contra mim. Porque as pessoas vão para lá e cometem crimes novamente. Então, assim, o processo estrutural é um processo que viva sair desse ponto A para o ponto B. Para citar casos de 2020, ADO 60, é interessante citar esses dois casos, para quem é técnico, porque são casos em que os ministros do STF e do STJ, por entender que era o processo estrutural, mandou a parte corrigir o processo ou aplicou uma fundibilidade para poder o processo ser corrigido. Era a ADO 60, hoje é a DPF 708, que o ministro Barroso está conduzindo alguns casos de processos estruturais. Nesse ano de 2020, eu já vi uns 3 ou 4 passando pela minha frente. Vou citar só um dele, e vou citar um da ministra Nancy Andrighi. Ele verifica um estado de coisas inconstitucional em matéria ambiental. Então, ele entende que está correndo ali um problema estrutural em matéria ambiental, e o Brasil tem que sair do ponto A em matéria ambiental para um ponto B, onde o meio ambiente seja respeitado. O caso que eu falei da ministra Nancy Andrighi foi pior. Esse do ministro Barroso, ele apenas converteu a ADO e a DPF, porque entendia que a DPF permitia um regime mais flexível que pudesse adaptar para as providências estruturantes que era necessária. A ministra Nancy Andrighi, ela simplesmente era um processo que tinha passado pelo primeiro grau, o Ministério Público entrou, no primeiro grau, o juiz, ele julgou liminarmente improcedente. Chegou no tribunal, o tribunal manteve. Quando chegou no STJ, a ministra Nancy Andrighi mandou anular tudo. Por quê? Porque aquilo era um processo estrutural e tinha que ser tratado como um processo estrutural. Então isso é interessante. Então, Ministério Público, Judiciário, advogados públicos, advogados também que mexem mais com o interesse privado, o processo estrutural hoje, se você não conhece, você está sujeito a isso, a tomar um pouquinho essas patadas de quem conhece, né? Manda anular processo, manda converter porque não entrou no rito adequado, né? Então são dois casos que eu citei aqui, de 2020. Tem mais um outro caso de ministro Ordem Fernandes,
setembro de 2019, enfim. Estão chegando no STJ, já tinham passado pelos tribunais, os juízes de primeiro grau já tinham passado bastante, então agora chegou processos estruturais no STF e no STJ e chegou com força. Para citar mais alguns exemplos, concluindo uma introdução, tentando controlar o tempo aqui, o processo estrutural ele já foi utilizado, e foi a primeira utilização dele, pelo menos a primeira reconhecida, no caso da dessegregação racial das escolas norte-americanas. Antes, nos Estados Unidos, tinha escola para crianças negras e escola para crianças brancas. E foi conhecido como caso Brown, o caso que a Suprema Corte disse que era inconstitucional esse regime de escolas segregadas, sob o fundamento de que criava um sentimento de inferioridade nas crianças negras. A Suprema Corte disse, esse regime tem que acabar. Interessante, a Suprema Corte não falou assim, como talvez alguns poderiam querer, amanhã quero todas as crianças negras nas escolinhas de crianças brancas. Não disse isso. Lendo de Dworkin, é até interessante de Dworkin, que talvez a concepção dele não é muito tranquila com o processo estrutural, mas ele tem que reconhecer que realmente seria uma tragédia você colocar as crianças negras nos colégios de crianças brancas sem você fazer uma alteração na estrutura educacional. Você ia ter só professores brancos, ninguém ia ter aula de cultura negra, só valorizando cultura branca. Você ia ter, talvez, apenas as crianças sofrendo ainda mais, o que hoje a gente chama de bullying, né? Talvez de forma até muito mais escancarada, o sofrimento, que era o que queriam impedir, não seria resolvido. Então, o que a Suprema Corte norte-americana disse, juízes de primeiro grau, vocês agora vão ficar com a jurisdição, vocês conduzam o processo. Escutem a Secretaria de Educação, peçam que elas apresentem planos, a melhor forma que você tem de integrar essas escolas, no menor tempo possível. E talvez aí a Suprema Corte foi até um pouco aberta demais. Ela não disse o como, não disse o quando, e nem disse o que era acabar com a segregação, né? Ela precisou até depois ser estada novamente. Depois a gente fala um pouquinho mais sobre esse caso. Um outro caso interessante, caso de prisões. Prisões é caso clássico. Nos Estados Unidos, as prisões do Arkansas eram talvez ainda piores do que as prisões aqui no Brasil. Lá tinha prática de tortura, tinha uma tortura lá que chamava telefone Tucker, que dava choque nos órgãos genitais dos presos. Lá você tinha um regime de trabalho escravo. Lá os presos ficavam em galpões sem ventilação. Enfim, era realmente uma situação deplorável. O juiz da época entendeu que também existia um estado de coisa inconstitucional e que tinha que acabar aquilo ali. Outro caso do Brasil, creches no município de São Paulo. Em 2013, o Tribunal de Justiça de lá julgou um caso em que entendeu que faltava vagas em creches e, ao contrário, como muitos juízes fazem, de mandar matricular a criança sob pena de multa, o Tribunal de Justiça de São Paulo coerentemente entendeu que fazer isso ia ser pior. Ele claramente disse que se fizesse isso, o resultado ia ser pior que o anterior. E veja, gente, aqui começa a ser interessante, e as pessoas que acham que processo estrutural é um ativismo judicial que pode ser só ruim para a Fazenda Pública, muito pelo contrário. Reflita um pouco mais quem é da Fazenda Pública e a gente. O processo estrutural ele pode nos permitir mostrar uma visão geral de um problema que, às vezes, processos individuais não permitem. Quando o juiz tem só o processo na mesa dele, de uma criança querendo vaga de creche, ele olha para o ordenamento. Criança tem que ter vaga em creche. Essa criança não tem vaga de creche. Estado, dê a vaga. Faz a mesma coisa com letra de UTI. E fica a gente com aquele tanto de decisão, sem saber o que fazer. Enfim, criando uma situação muito pior. No estado de São Paulo, aí o ente público precisava fazer, às vezes até porque podia prender o prefeito, prender o governador. Não, matricula. Tem vaga para 20, matricula 40. Aí os professores começavam a se afastar por doença ocupacional. E as crianças, com certeza, tiram uma educação muito pior. Então não é assim que resolve o problema. Naquele processo se fez um plano para em 3 anos criar 150 mil vagas. Resultado, criou-se em 3 anos 106 mil vagas. Não criou tudo, mas a gente criar 106 mil vagas num contexto de déficit crescente é uma vitória. É uma imensa vitória. Então, foi de uma relevância. A mesma coisa, muito parecida com filas
de cirurgias lá no estado do Ceará, um caso muito famoso também. Enfim, imagine isso aí para muitos outros cenários. Eu já disse, a recuperação de empresas, o processo de recuperação judicial tem uma dissertação de mestrado defendida na UFBA, de Felipe Batista, que ela fala justamente disso. O título da dissertação é a recuperação judicial como um processo coletivo. E no teor, Felipe enquadra o processo de recuperação judicial como um processo estrutural, e realmente é um processo estrutural. Não só o Felipe, outros, Aren Arte, o próprio Fred, eu mesmo, a gente enquadra o processo estrutural. Um dos primeiros a falar do tema, Abraham Chase, americano, tem um texto belíssimo, um dos melhores textos de processo estrutural que eu compreendo. Lá ele chama de litígio de interesse público, eu até critico essa denominação dele. O próprio Abraham Chase entende que essas situações podem se enquadrar como um processo estrutural, a concepção dele como litígio de interesse público, né? Enfim, eu acho que pelo início dá para a gente compreender um pouquinho o que eu quero dizer. O processo estrutural, para todo mundo compreender, mesmo você que está entrando aí que não tem essa compreensão total do direito, é um processo que permite que alguém, uma situação, saia do ponto A, que é um ponto desfavorável, poderia dizer que é um ponto problemático, que é um ponto desconforme ao direito, ou desconforme ao interesse das pessoas que se relacionam ali, para ser ainda mais genérico. O processo estrutural sai desse ponto A e vai para o ponto B. Esse meio do caminho aqui é o meio do processo estrutural. Para ser um pouco mais técnico, o processo estrutural é aquele que tem por objeto uma transição não imediata entre estados de coisa. Fui um pouco pedante, um pouco técnico, mas para dizer justamente isso. E aí, seguindo, e aí Hassan poderia, de repente, dizer, tô claro, Hassan? Tá tranquilo aí? Você acha que você, como ouvinte aí... Rapaz, para mim tá claro e eu estou aprendendo um bocado, e eu li muito pouco sobre o tema e percebi, assim, é extremamente importante essa sua forma de explicar com exemplo, antes de você passar para o conceito, porque isso permite com que quem não tenha uma boa intimidade com o processo civil entenda como funciona um processo estrutural. E da forma que você faz, você ainda percebe que a nossa vida passa por processos estruturais o tempo inteiro. Você pode utilizar isso para o processo civil. E a gente está passando por uma pandemia nesse momento em que se vê a possibilidade de aplicação do processo estrutural o tempo todo. Imagine você que tem se ingressado com ações judiciais o tempo inteiro em razão da pandemia para a criação de novos leitos ou para a proibição de determinados trabalhadores de certos setores continuarem trabalhando. Então, há uma série de casos hoje desse processo estrutural que estão sendo utilizados em razão da pandemia. Né? E a gente não precisa esperar uma pandemia para fazer isso. Processos relacionados a lixo e a meio ambiente, eu acredito que tenha acontecido um recentemente. Eu não sei se foi um processo estrutural judicial ou um processo estrutural legislativo. Não havia mais a possibilidade, me corrija se eu estiver errado, de lixões, mas isso era um fato. Os lixões são fatos hoje no Brasil. Ainda há uma série de cidades que têm os lixões. E tinha uma legislação que já proibia os lixões há muito tempo atrás, na época que eu ainda estava na faculdade. Já era proibido, mas isso não aconteceu na forma fática. Então existia um ilícito e, como você falou, imagine, então vamos aplicar uma multa para aquele município. Não vai resolver, né? Imagine se 1.500 municípios tenham lixões. Só vai sair pior, só vai atrapalhar. Estrutural, né? Exatamente. E assim, a gente precisa tratar, é interessante isso, a gente precisa tratar, olhar para o problema. Muitas vezes a gente olha para as ferramentas que a gente tem. Isso eu já escutei alguns professores falando. Muitas vezes, para quem só tem martelo, todo problema é prego. Então, mas o processo é assim. Mas, gente, todo problema eu vou tratar assim, porque o processo é assim. Então, a gente, na verdade, às vezes, tem que
buscar novas ferramentas, e o processo estrutural é uma ferramenta, para tratar com um problema diferente. Eu vi uma pergunta aqui desse meu professor que eu já citei, Otávio Carmo, e ele fala um pouco assim, das consequências de uma decisão. Às vezes, elas realmente são mais observadas no processo estrutural. É justamente isso. Se você tem ali um lixão, a consequência de você simplesmente dizer tire dali sua pena de multa, você não está muito, sua preocupação com a consequência está muito inferior, parece que está mais preocupado com a multa, porque você sabe que não vai realizar aquilo ali. Na verdade, e aqui é o ponto que eu vou passar agora, quando a gente analisa os fatos e as consequências que estão aí são fatos, no processo estrutural, ele tem uma acepção mais direta em relação à finalidade, em relação ao que eu quero, do que no processo não estrutural. Esse é o segundo ponto que eu vou entrar, que eu acho que pode esclarecer o que não ficou claro ainda. No processo não... Antes de você começar, foi feita uma pergunta aqui se o processo de reforma administrativa que está na crista da onda tem a ver com o processo estrutural. Ótima pergunta, não tenha dúvida. Processo estrutural, ele quer sair de um ponto A para um ponto B. Na verdade é isso. Com essa reforma administrativa, eu quero mudar o quê? Muitas vezes eu quero, por exemplo, tem uma reforma lá em 95, uma reforma administrativa que mudou a forma do Estado se relacionar com os serviços não essenciais. Foi onde veio a legislação de OCIP e de OS. Se buscava um Estado gerenciador, ao invés de um Estado que prestava serviço. Você quis mudar a forma do Estado atuar com determinados serviços. Você mudou, transformou uma forma de transformar o Estado brasileiro, aquela reforma administrativa. A reforma com os servidores, talvez uma reforma menos ampla, mas não tenha dúvida, ela é uma reforma estrutural. E aqui eu vou mostrar justamente a diferença. O que é um processo estrutural, um processo não estrutural? A partir de agora eu vou tratar só com distinção. E eu acho que as coisas vão ficar mais claras. Eu faço 3 distinções. E o que eu vou falar aqui agora, a partir de agora, é o capítulo 3 do livro. O livro, não sei se falaram aí, o livro, inclusive, que está com um código até às 8 da noite, bom dia. Tá com um código promocional, não sei se postaram. Se não postaram, assim que acabar a live, eu posto aí o código promocional. Mas, enfim, eu vou tratar hoje, tentar, depois da introdução, que é o mínimo que eu poderia fazer para que você compreendesse um pouco da lógica do processo estrutural, tentar distinguir. A partir de agora, eu vou tentar distinguir processo estrutural do processo não estrutural. Eu acho que é um caminho interessante para a gente sair daqui com elementos. Sempre que possível, eu vou tentar trazer consequências para o processo civil. Por exemplo, por que o regime de instrução é diferente? Por que o regime de execução é diferente? Por que o regime de estabilidade, de coisa julgada, é diferente? Eu vou tentar trazer também isso, mas, em essência, eu vou tentar distinguir um processo estrutural de um processo não estrutural. Eu vou desativar um pouco os comentários, porque você não estava aparecendo direito. Depois Perfeito. eu volto. Vou começar com o conceito de norma. É um conceito aí pontiano, de Ponte de Miranda. De algum modo, vou tentar simplificar ao máximo para poder atingir o meu objetivo, mas uma norma, em regra, ela prevê um fato e com base nesse fato, ocorrido esse fato que está previsto na norma, efeitos. Então a norma prevê fatos e efeitos. Um exemplo, a norma diz lesar alguém, como efeito indenizar. Matar alguém, 20 a 30 anos. A norma ela prevê a ocorrência de alguns fatos que, se eles se realizarem na prática, se concretizarem na prática, pode dar ensejo a efeitos. E aí, simplifiquei ao máximo, não vão por essa simplificação, leiam Marcos Bernardo de Mello, Teoria do Fato Jurídico, obra essencial e que foi base desse texto que eu vou falar agora, tá? Do plano dos fatos. Eu me fundamentei na Teoria do Fato Jurídico, espetacular a obra dele. E agora eu vou querer dizer para vocês 2 espécies de normas. Para essas 2 espécies foi um pouco mais de Humberto Ávila, mas as 2, elas suprem um pouco dessa concepção de Marcos Bernardo de Mello, de Ponte de Miranda, depois, de algum modo, divulgada por Marcos Bernardo de Mello. E eu vou voltar para os leigos. E quando eu volto para os leigos, eu acho que todo mundo se contempla, né? Então, imagine você em sua casa, tem seus filhos,
Dentro de sua casa, o poder familiar permite que você estabeleça em seu lar um ordenamento, né? Do mesmo jeito que nós aqui fora temos um ordenamento brasileiro, um conjunto de normas no Brasil. Dentro de sua casa, nós temos um conjunto de normas feito por você que tem poder familiar. Você que tem poder familiar, pai, a mãe, as mães, os pais, tem poder familiar, poder de dizer regras, normas, para ser mais claro, para os seus filhos, né? Você diz uma norma assim, se obedecer, se fizer tudo o que eu mando, tudo o que eu permito, e não fizer nada que eu proíbo, obrigações, permissões e proibições, ganha mesada. Se não fizer, não ganha mesada. Esse é um tipo de norma que depois a gente vai ver que Humberto Ávila chama norma-regra. Essa é uma norma que busca condutas. Qual a conduta que eu quero do meu filho? Que ele me obedeça. Faça, não faça, ou faça se eu permitir fazer, né? Busca condutas, busca ações. Agora, existe um outro tipo de regra que eu posso estabelecer em minha casa. Nesta casa, na minha casa, eu tenho como uma norma que meus filhos, no futuro, sejam realizados pessoal e profissionalmente. Esse tipo de regra que fixa um estado de coisas, é o ser. Eu poderia ter uma regra, uma norma que diz, eu quero que Roberto seja uma pessoa preocupada com uma pessoa responsável, uma pessoa justa, correta, que não pratique atos ilícitos. Né? Pode ser uma norma da casa dessa francesa que educou. Ela fez uma norma para ela e para todos que conviviam com ela, que buscasse esse estado para Roberto. Depois do exemplo, vou para o exemplo técnico. Do mesmo jeito, eu posso ter uma regra que diz, não pagou a dívida que contraiu, tem que pagar. Posso até executar, penhorar bens, vender, porque a norma não pagou, tem que pagar. Inclusive, com multa, juros, se for para a justiça com honorários, eu tenho uma regra que diz, essa regra visa o quê? Visa que ele pague, visa uma conduta. São regras que visam um fazer, um não fazer e um dar. E olha que interessante, o nosso processo civil, nosso processo de execução, o que você vê é isso. Só um parêntese, né? 97% dos processos brasileiros se resolvem assim. E o nosso sistema processual foi feito assim. Agora eu tenho também um exemplo técnico, a recuperação judicial. A recuperação judicial é a norma que diz que eu busco a preservação da empresa, ela me manda fazer alguma coisa de modo imediata? Não, ela pede que eu busque esse estado de uma empresa preservada. Para chegar nesse estado, ela quer que eu tome algumas necessidades práticas, que eu realize algumas necessidades práticas. Então, é interessante ver aqui, e aqui eu já começo a esclarecer, se não der tempo eu falar mais na frente sobre tudo, eu já começo a esclarecer algumas coisas. O processo não estrutural, ele é um processo, vou fazer agora uma alegoria. Imaginem que o processo estrutural, o processo não estrutural, é como um processo que olha para uma fotografia, olha para o que aconteceu. Tinha um instrumento de crédito, não pagou. Aqui, seu juiz, olha para essa foto, o juiz pague. Meu filho, a norma era, se não obedecer, não ganha mesada. Você fez coisa feia, viu? Não vai ganhar mesada. Então, o processo não estrutural é o processo da norma-regra, ele olha para o passado. O primeiro foco dele é o passado. E com base no passado, tenta efetivar as condutas previstas na norma, os efeitos que a norma determina. O processo estrutural, ele é como um filme, mas mais do que um filme, é um filme que está sendo escrito por todo mundo que está no processo. Ele olha para o futuro, eu sei o final que eu quero do filme, eu sei que eu quero uma empresa preservada, e para aquela empresa preservada, vamos aqui desenhar, ser preservada, vamos desenhar um plano. Para eu tenho que buscar alcançar aquele plano. Como é que vai ser o plano? Cede aqui, cede ali, não, isso aqui está de mais, aqui está de menos, todo mundo concorda, beleza. Manda fazer o plano e vamos executar o plano para preservar aquela empresa. Então eu tenho um fim, talvez, do filme que eu busco, mas um meio de chegar até lá, o roteiro eu vou construir. A mesma coisa é o caso das prisões. Eu quero um estado de coisas assim, que as prisões... Então vamos escrever um roteiro. Como é que eu faço isso? Quanto tempo vai durar isso? 2 meses não dá, né? Vamos convir. 10 anos é muito.
né? 10 anos é muito. Quanto tem de dinheiro? E vamos fazer o quê? Vamos construir mais presídios? É interessante até o que eu vou fazer. O caso das prisões é interessantíssimo. A DPF 347, a ministra Carmen Lúcia começa o voto dela, lembrando que Darcy Ribeiro, um dia, tinha chegado no Supremo para um caso de educação, e Darcy Ribeiro tinha dito assim, Supremo, se a gente não começar a discutir melhor as políticas educacionais e a construção de escolas, vai chegar o dia que esse STF vai ser obrigado a discutir a construção de prisões, por falta de vagas. E por mais que se construa presídios, ainda faltarão vagas. Olha que interessante. Então, eu posso construir prisões, mas também posso construir escolas. Pode ser que investir em educação seja uma forma de reduzir a quantidade de pessoas dentro das prisões. Né? Então, são esse caminho que vai ser construído, esse meio do caminho que vai ser definido. Como que eu vou chegar lá nesse estado de coisas? Né? Dito isso, eu posso dizer aí, então, a primeira conclusão que eu posso dizer é que é justamente isso. Eu quero, com o processo estrutural, os fatos. Quando o processo é estrutural, eu olho sobretudo para um fato futuro. Isso é muito interessante. Eu olho para um fato futuro. Não existe em processo não estrutural olhar para fato futuro. Eu só olho para fato passado. No máximo para um fato que está acontecendo. Você pensa assim, numa ação de indenização, que as lesões ainda estão se perpetuando, eu posso, um fato superveniente à sentença, considerar, mas não olhar para um fato futuro, realizar um juízo prognóstico. É interessante. Você citou aqui o caso da pandemia. É interessantíssima a pandemia. Vou dar como exemplo. A pandemia, nós temos, de algum modo, e aqui eu já antecipo o próximo tema. A pandemia, nós temos uma necessidade: vencer a Covid. A nossa meta é essa. E aí, logo no começo, surgiram duas alternativas bem diferentes. A alternativa A falava: deixa o povo se contaminar. Vai criar imunidade de rebanho e vamos vencer a pandemia rapidinho. Esse era um meio de vencer a pandemia. É um meio errado? O raciocínio, em tese, alcança o fim de vencer a pandemia. Se eu quero vencer a pandemia, esse é um fim possível, sim. Tem consequências, a gente vai falar isso aqui agora. O outro meio é manter o povo em casa, em isolamento, o máximo possível, até você conseguir uma vacina. Na época, o Reino Unido começou a tentar seguir a imunidade de rebanho. Aí houve um estudo do Imperial College que disse, se não me engano, no Reino Unido, seriam 250 mil vidas perdidas. Quando o primeiro-ministro do Reino Unido tomou conhecimento desse estudo, ele falou, poxa, as consequências desse meio aqui são muito drásticas. Vamos fazer um pouco do isolamento. Então, o processo estrutural, ele olha para o futuro, e aí, até a forma de você fazer um juízo para decidir alguma coisa, não é um juízo de prova. Olha a primeira coisa que eu estou colocando, a diferença de prova, o regime probatório do CPC. É muito difícil de se aplicar. Tem algumas pistas que a gente poderia colocar lá, prova científica, de algum modo a gente entraria, prova técnica ali, mas ele é muito pouco. Na verdade, o juízo que se faz aqui é o que Michele Taruco chama de juízo prognóstico. Eu tenho que fazer, olhar a probabilidade de eu alcançar um fim. Então, o que o processo estrutural faz é um juízo prognóstico. E aí eu continuo. Também no meio dos fatos do processo estrutural, eu consigo ver uma dupla racionalidade entre meios e fins. O que é a dupla racionalidade entre meios e fins? Estou vendo aqui o tempo indo. Turma, veja só, eu vou o máximo que der, estou tentando, ao mesmo tempo, ser didático, correr o máximo que for possível. Esse tema, na pós-graduação, eu falo em 2h30. Eu vou tentar reduzir o máximo possível aqui. Se não der tempo, me perdoem. O livro está em promoção. Aí eu falo em outro momento, outra oportunidade, Mateus, outra live aí. Matheus, aqui, já vou falar logo o cupom que eu vou botar aqui, vou até, enquanto eu estiver falando com você, permitir os comentários, porque os comentários ficaram na sua frente e estava atrapalhando o entendimento. Estruturais 15, tá aqui, é o código da promoção lá pela editora Juspódio. Agora tem um horário, né, limite, é só até as 20 horas. Então, quem tiver interesse de comprar com desconto, aproveita aí. Matheus, a ideia da 30% live... de desconto razoável. Agora, deixa eu só corrigir, se não me engano, veja para mim, se não me engano, o código
Veja, se não me engano, tem um P, não tem não? É estruturais 15, não? É o que ali? Eu acho que é P estruturais, tudo Ah, maiúsculo me 15. desculpe. P estruturais, isso, 15. P estruturais, exatamente. 15. Mas beleza. Agora, Matheus, o que eu queria dizer é o seguinte: a nossa ideia com a live aqui é fazer com que a pessoa tenha vontade de estudar o seu tema, de se aprofundar, porque a gente sabe que 40, 50 minutos não tem É, condição de você dar uma aula de pós-graduação aqui para a gente. O que não exclui a possibilidade de uma próxima live, né? É um estamos à tema disposição. muito instigante, processo civil é fantástico, processo estrutural é uma novidade em termos de discussão teórica. Aqui, pouca gente escreve sobre o tema, a gente está muito feliz de ter você aqui no nosso corpo, mas volte para o seu tema aí, porque eu estou tomando seu tempo Vamos lá. e lhe Vamos lá. atrapalho. Que isso, eu agradeço. Vamos lá. A próxima coisa que eu vou falar sobre os fatos do processo estrutural foi, para mim, talvez, o divisor de águas na escrita. Foi com base num texto que era difícil acesso, de novo, von Wright, George Henrik von Wright, talvez um dos maiores filósofos do século passado, mas um pouco negligenciado. Ele sucedeu Wittgenstein na cadeira de Cambridge, escreveu muito sobre norma em ação. E aí tinha um texto dele que eu não conseguia, busquei em todas as universidades brasileiras, que você pensar. Aí mandei um e-mail, não, eu já tenho, né? Mandei um e-mail para a Universidade de Helsinki, lá na Finlândia. Rapaz, dizem que os finlandeses são os caras mais felizes do mundo, né? E eu comecei a entender por quê. Eu mandei um e-mail para eles, em 2 horas, o meu e-mail tramitou com umas 2, 3 pessoas. Eu mandei para um cara que estava de licença prêmio, o cara mandou para o substituto dele, em 2 horas, o texto estava em meu e-mail, que é o texto Entre Meios e Fins desse cara. Então foi uma experiência interessante de pesquisar na biblioteca fora do país, né? Yvon White, ele tem esse texto, Entre Meios e Fins, que também é um texto utilizado por Humberto Ávila, quase que eu peço para Ávila, inclusive, que ele fala que existe uma racionalidade, que é a racionalidade voltada para fins. E é justamente o que o processo estrutural faz, por isso que eu tinha vontade de ler esse texto. E aí ele diz que a racionalidade entre meios e fins, ela tem 2 formas de ser. A primeira, que ele faz com base em Weber, e a segunda, que ele acha que Weber não pensou. Weber poderia ser outro e Weber não pensou. No meu livro é a palavra Zweckrechnung, uma palavra alemã lá. Quando tiver escrito lá, eu estou querendo dizer isso. É uma racionalidade, uma relação entre meios e fins. Então o processo estrutural, ele busca isso. Eu tenho um fim que eu quero alcançar. Vamos dizer aqui que o fim é esse estado de coisas futuro, que é, por exemplo, acabar com a segregação racial nas escolas públicas, que é, por exemplo, ter um sistema prisional que não prejudique, que não acabe com a dignidade das pessoas que estão presas, que é um estado de coisa onde as crianças tenham vaga em creches. Então, eu tenho uma racionalidade entre meios e fins, que é vencer a pandemia. O fim é vencer a pandemia. Então, eu preciso olhar os meios e as consequências secundárias dos meios que eu adoto. Então, no caso da pandemia, eu vi que as consequências secundárias que eu teria com a imunidade de rebanho seriam gravíssimas. É triste que o Brasil talvez embarcou um pouco nessa. Já se discute que nós chegamos perto, né, mais de 100 mil mortes, enfim. Não falar isso para a gente não ficar deprimido, né? Mas, por outro lado, esses meios têm que permitir que eu consiga alcançar aquele estado de coisas. Se eu não conseguir chegar mais na frente, tem que ser meios adequados, necessários e proporcionais ao alcance desse estado de coisas. Então, uma coisa que eu já estou antecipando aqui, das normas do processo estrutural. Tem que fazer uma relação de proporcionalidade entre esses meios e o fim que eu estou buscando. Agora, a novidade de Von White, que aqui ele supera Weber, é dizer que também é possível que esse estado de coisas seja um meio para alcançar um ou outro fim. Para não complicar muito, eu vou dar um exemplo. A segregação racial das escolas norte-americanas era inconstitucional, segundo a Suprema Corte. A Suprema Corte falou que tem que acabar com a segregação. Agora, mais do que acabar com a segregação, o que a Suprema Corte queria era que as crianças negras não tivessem um sentimento de inferioridade. Então, a grande questão era essa. Eu precisava ter um estado de coisas que resolvesse esse fim.
Aí imagine o que aconteceu, chamado caso Green. Voltou para a Suprema Corte um caso de um município, de um local, de uma localidade, onde resolveram, no plano do estudo de processo estrutural lá, dizer assim, ó, a nossa integração vai ser assim. As crianças negras que quiserem vir para os colégios de crianças brancas, venham. As crianças brancas que quiserem vir para o colégio de crianças negras, venham. Está liberado. Isso não resolveu o problema. Na verdade, provavelmente ficou do mesmo jeito. As crianças negras continuaram com o mesmo sentimento de inferioridade. Ainda que tivesse sido 50-50, se na prática a gente estivesse tendo uma relação de bullying, um sentimento de inferioridade que permanecesse, não teria atingido o fim último do processo estrutural, que é a proteção dos direitos das pessoas envolvidas. Então, por exemplo, a recuperação judicial. A recuperação judicial ela visa preservar a empresa. Mas se a empresa preservada é uma empresa que vai ficar praticando atos ilícitos, cuja presença dela é pior em relação ao mercado. O efeito que eu quero tutelar, que é ser algo que seja de bom para a sociedade, que gere emprego, renda, tributos, tem uma função social por trás, pode não estar sendo alcançado. Imagine, a questão é vaga em creche. Tudo bem, vamos colocar, top as crianças na creche lá, não se preocupa com qualidade, não se preocupa com mais nada, e as crianças não vão ter educação. Então, o que eu quero dizer, e aqui é importante para o próximo ponto que eu vou falar, é que é necessário que o estado de coisas que eu busque, ele alcance o resultado que eu queria alcançar quando eu tomei conta do problema estrutural. Então, o problema estrutural é o quê? Eu tenho um problema aqui hoje que se resume no efeito negativo, numa lesão, numa ameaça de lesão para trabalhadores, trabalhadores de creches, os professores, os pais que não podem deixar seus alunos, as crianças que estão sem vaga em creche. Então eu preciso de um estado de coisas que eu tutele tudo isso. Se eu não conseguir esse estado de coisas que eu tutele tudo isso, o que eu alcancei não valeu. E aí eu volto para o exemplo das creches do município de São Paulo. Eu disse que em 3 anos tinham que criar 150 mil vagas e tinham criado 106. Se é um processo não estrutural, a gente vai dizer, simples, está devendo 47 mil. Só que em 2016, tinha chegado mais criança querendo para a fila. Viu que estava melhor a creche, o pessoal tirou até das colégios privados, bora botar que tem vaga na creche, entra na fila aí. E a fila aumentou. E aí mas eu posso dizer, mas assim, eu tenho uma coisa julgada aqui dizendo que só falta 47. Gente, isso não tem para a lógica do processo estrutural. Esquece essa lógica de coisa julgada, que não cabe no processo estrutural. A gente tem que rever a lógica de estabilidade processuais, vou chamar assim. Isso aqui não vale o processo estrutural. Lá o processo não mexeram, mas a prefeitura fez um acordo. Tudo bem, até 2020 eu faço mais 85 mil vagas, ao invés de fazer 47. Então até esse ano, se nada tivesse mudado, né, ceteris paribus, a gente teria cumprido a obrigação com mais 85 mil vagas. 85 mais 106, cerca de 200 mil vagas aí, quando inicialmente eram 50. Por quê? Porque o processo estrutural ele preocupa em realizar aquelas consequências, o que o Otávio Carmo falou aí, aqueles resultados, o mais importante é o resultado. Não é o estado de coisas, número de vagas. É o que esse número de vagas vai dar. Vou dar um exemplo contrário. Imagine que a Zika, não sei se vocês sabem, tem pesquisa sobre isso, quando teve surto de Zika, as famílias, obviamente, deixaram para depois ter filhos, né? Reduziu o nascimento bastante. Eu lembro. Reduziu o nascimento. Imagine que com a redução do nascimento, depois veio a pandemia, as pessoas começaram a trabalhar em home office, a pessoa teve menos filho, a pessoa ficando mais em casa, não está precisando de creche. Mudou-se. Vamos pensar que o home office virou uma coisa assim mais comum e mais famílias estão em home office e estão querendo ficar com os filhos em casa mesmo. Aí o próprio estado de São Paulo, que falou que ia fazer mais 85, vai chegar assim, seu juiz, está sobrando vaga lá. O que eu vou fazer se eu criar mais 85? Vamos revisar aquilo ali. Mas tem coisa julgada? Não tem coisa julgada aqui não, isso aqui é processo estrutural. Então, isso é interessante. Eu já antecipei, eu não falei aqui, mas eu tratei de um tema que as estabilidades processuais mudam no processo estrutural. O pedido,
eu não posso dizer que o que eu pedi estabiliza a demanda. Tem um caso aqui, Ada Pellegrino de Nover, ela fala do Hospital Salgado Filho. Ela critica uma decisão que tinha que estruturar os profissionais no hospital. A ação civil pública era para poder estruturar os profissionais daquele hospital. 12 anos depois, o juiz dá a sentença, olhando um relatório de 12 anos atrás. 12 anos depois já tinha mudado tudo, a relação de profissionais era outra. Então, mas está no pedido. Não, esquece o pedido. Tem que ser feito, tem que olhar no momento, o que é o momento que está precisando. Por quê? Porque o que está ao redor, ele influencia no alcance do estado de coisas, então até os meios podem ser diferentes. Vamos supor que eu tivesse descoberto algum tratamento muito eficaz para o Covid, que mais ninguém morresse. Sim. Eu poderia refletir, poxa, talvez na imunidade de rebanho eu posso voltar para ela de repente, viu? De repente, então assim, as coisas que acontecem, como o processo estrutural é um processo prospectivo, se volta para o futuro, então realmente a gente tem que mudar o regime de estabilidades processuais, né? Enfim, eu vou tentar fechar esse tópico, deixa eu ver quanto está o tempo. Na hora que você quiser que eu pare, fala, viu? 2 minutos, Não, né? Tem 2 minutos. Eu vou fechar. Pronto, eu vou fechar assim. Eu vou tentar fechar dizendo de modo mais geral do que eu falaria. Além disso, o processo estrutural, ele trabalha no plano das normas. Vou tentar resumir um pouquinho os outros 2 tópicos. Como são normas princípio, a gente consegui pegar perfeitamente a distinção entre regras e princípios de Ávila e trazer para o processo estrutural. E não só no livro Teoria dos Princípios, pega o outro livro dele, Teoria da Segurança Jurídica, que é mais interessante ainda. Os elementos que o processo estrutural trabalha são meios e fins. E também os efeitos que o processo alcança, né? Aí com base em Von White. Então são elementos diferentes, né? A gente tem que trabalhar com a proporcionalidade, que é uma norma de segundo grau, norma postulado, com ponderação, com concordância prática, né? Eu tenho que fazer, às vezes, no processo estrutural, ele trabalha, não é todo, mas em regra, com multipolaridade. Eu queria falar mais de multipolaridade, não vai dar. O que é multipolaridade? Imagina a recuperação judicial, eu tenho um trabalhador, eu tenho outros credores, eu tenho bancos, eu tenho poder público, às vezes, eu tenho créditos extraconcursais, enfim, e que aí eu tenho todos esses polos dizendo, olhe para o meu interesse na hora de você fixar o estado de coisa, ou fixar os meios para alcançar o estado de coisas, né? Enfim, outra última coisinha que eu queria falar, os direitos do processo estrutural. O processo estrutural trabalha com tutelas específicas. Ninguém busca o processo estrutural tutelas genéricas. A tutela que eu quero, se eu quiser uma indenização, não é processo estrutural. Se eu quero punir alguém, não é processo estrutural. O processo estrutural não trabalha com ressarcimento genérico, é só ressarcimento específico, tutelas específicas. Então, e aí a última parte do trabalho que eu lhe falaria hoje, a tutela dos direitos, com base em Marinoni, Arenhart, Mitidiero. O processo estrutural ele trabalha muito com a tutela inibitória, com a tutela reintegratória e a tutela ressarcitória, mas tudo de modo específico. Então, se você tem uma tutela inibitória que não consegue ser feita agora, que ela exige um tempo, um processo para poder alcançar, vai precisar do processo estrutural. O caso Brown é uma tutela inibitória que exige um processo. Existem tutelas ressarcitórias e reintegratórias, enfim, não vai dar para falar aqui, ultra complexas que exigem tempo. Imagine, por exemplo, uma contaminação do cérebro 137. Como é que eu consigo limpar tudo? Porque assim, em 1 minuto vai cair a nossa live. Show de bola. O problema eu realmente se agradeço. Se a gente pudesse falar mais 1 hora aqui, se você quiser até voltar outro dia, a gente volta. Eu agradeço, está de bom tamanho, está de bom tamanho. Eu tentei realmente falar o genérico. O tema é apaixonante, só agradeço a oportunidade. Você falando é mais apaixonante ainda, a gente ouve, fica querendo... Tem muita coisa, eu queria falar muita coisa, não vai dar para falar tudo, não vai dar para falar tudo. Mas foi muito gostoso, eu agradeço muito a oportunidade. Um abraço a todo mundo que está aí, todo mundo que deu um tchauzinho, um alô. Eu realmente agradeço bastante. Valeu, Hassan. Eu queria agradecer, a oportunidade, amigo. Falar aqui mais uma vez o código, né, que é P Estruturais 15. É o código promocional. Tudo maiúsculo, eu acho, tudo maiúsculo, tudo junto, né? Caixa alta, né? P Estruturais 15. O livro está em promoção lá no site da Juspódio. Eu fico muito feliz, eu adorei você falando, fiquei impressionado com o domínio do tema. Pena que é apenas 1 hora. Só deu para você abrir o nosso apetite. E vai